Hoje, nós recebendo nosso querido expositor Diógenes Chaves, da Sociedade Espírita Irmã Rolica, e nos trará o tema Resiliência diante dos desafios. Então, neste momento, passamos a palavra para o nosso expositor da tarde. Fique à vontade, querido irmão. Muito obrigado, então. Agradeço pela oportunidade mais uma vez, né? Este é um tema que vem muito a calhar, principalmente pelo momento que a gente vem passando. Mas a resiliência, ela faz parte do nosso processo evolutivo, né? Então, a gente precisa ser resiliente em vários momentos da nossa existência. Mas, pelo período, né, que a gente está passando, a gente está sentindo mais essa necessidade, né? E algumas pessoas, às vezes, não entendem exatamente o que é ser resiliente. Então, inicialmente, eu vou trazer aqui um pouco, né, falar um pouco para vocês, né, o que é resiliência, principalmente do ponto de vista psicológico, né? Lembrando que a resiliência não tem origem na condição humana. O nome resiliência, o termo resiliência, ele não tem origem na condição humana, né? O termo resiliência vem da física, vem da engenharia, das ciências exatas. Então, o que acontece? Nas ciências exatas, na física ou na engenharia, resiliência é quando um material, qualquer material, ao sofrer, né, uma pressão externa, qualquer pressão externa, este material, se ele se deforma, né, e volta ao seu estado original sem precisar de qualquer outra ajuda, esse material é considerado com bastante resiliência. Então, ele sofre um impacto, ele se deforma e, aos poucos, ele vai se restituindo novamente, voltando para o seu estado original. Então, a gente pode dizer que esse material ele é bastante resiliente. Por exemplo, um elástico. Um elástico, a gente pega um palmo de comprimento, é o seu tamanho original, mas se a gente imprimir uma força nele, a gente estica ele para quase 1 metro. Bom, a gente deformou este elástico, mas quando essa pressão cessa, quando eu solto o elástico, ele volta automaticamente para o seu tamanho normal. Então, a gente pode dizer que o elástico é um material altamente resiliente. No entanto, uma latinha de refrigerante, por exemplo, se eu amassar ela e eu soltar essa latinha, ela vai ficar amassada. Ela precisa que alguém venha ali e desamasse ela. Então, ela não consegue restituir o seu tamanho original, a sua forma original sozinha. Então, a gente pode dizer que o poder de resiliência de uma latinha de refrigerante é... E, claro, aí a gente pode trazer aqui inúmeros materiais, né? Uma bolinha, aquelas bolas de tênis que tu aperta, depois tu solta, ela volta para o seu estado normal novamente, é altamente resiliente. Então, resiliência, ela vem, então, da física, né? Trazendo, né, o conceito para esses materiais, onde, por exemplo, um trilho de trem, um ferro, uma bigorna, tem muita resiliência porque chega ao ponto de nem deformar, né? Então, ela absorve bem o impacto. Então, assim, trazendo para a condição humana a resiliência, a gente vai começar a entender o quanto ela é importante nesse período que a gente vem passando, principalmente quando a gente perde um emprego, que a gente vinha planejando algo, né, para frente, a gente vinha entusiasmado com aquela profissão, com aquele emprego, de repente dá um problema na empresa, a gente é mandado embora, termina um relacionamento, vai ficar longe da família, descobre uma doença, né, uma doença grave, que de repente tem que fazer um tratamento em longo prazo, perde um ente querido. Então, tudo isso a gente pode considerar como uma pressão externa.
A gente sofre um impacto externo da vida, lembrando, impactos que a gente não controla na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, a vida nos coloca em situações que vão nos impactar e isso vai nos fragilizar de certa forma, né? Vai agredir o nosso emocional, vai agredir o nosso estado psicológico. Isso faz parte da vida, né? Então, esse impacto externo vem, a gente vai se deformar, porque nós somos seres humanos, então nós podemos entrar num processo de dor, sofrimento, a gente pode ficar até mais recluso, querer ficar quieto, é normal a gente entrar num estado de tristeza, porque a tristeza é uma emoção, e ela tem o seu lado positivo, que é fazer com que a gente pare um pouco e avalie o que está acontecendo, dá uma queda brusca de energia. Porém, tem pessoas que conseguem se reajustar. Não desenvolve nenhum um trauma psíquico, nenhuma psicopatologia, não precisa fazer terapia muitas vezes, né? Às vezes só com o apoio da família, conversando com um amigo, ele vai buscando alguns recursos para poder se restabelecer daquele impacto e tá tudo ok. Ele vai seguir a vida dele normal, ou seja, é uma pessoa que teve um certo poder de resiliência diante daquela situação pela qual ele passou. Então ele sofreu um impacto da vida, se deformou, vamos pensar assim, ó, envergou, mas não quebrou. No momento que a situação passou, volta para o estado normal novamente. Outras pessoas não conseguem. Outras pessoas acabam, enverga, sofrendo a pressão e pum, quebra. E aí vai precisar de alguma ajuda profissional, às vezes, para poder restituir isso de novo, porque sozinha ela não vai conseguir. Então a gente pode dizer que essa pessoa ela foi pouco resiliente, ela não tem desenvolvido uma resiliência diante daquela situação. Só que o que nos diferencia dos materiais é que os materiais eles recebem apenas pressão externa. E nós, seres humanos, também sofremos pressão interna, não só externa. Às vezes não está acontecendo nada de muito grave na nossa vida, mas o significado que eu dou para a situação pode ser catastrófico. O entendimento que eu tenho da situação ele é muito particular minha. E o que é muito forte e pesado para alguém, desafiador para alguém, para uma outra pessoa pode não ser. Então, partindo sempre de mim, dependendo de como eu interpreto a situação, eu posso entrar num estado de culpa, de autocobrança profunda, de remorso, enfim, pode vir de mágoa. E esses sentimentos internos são pressões internas que podem me deformar, que podem me levar para uma psicopatologia, por exemplo. Então, a psicologia vai dizer que resiliência, né, é quando a pessoa passa por uma situação na vida que desafia o seu equilíbrio emocional e psicológico e ela não desenvolve uma psicopatologia ou um surto psicológico. E ela consegue se restabelecer ao longo de um tempo. Uns levam mais tempo, outros menos tempo. Mas essa pessoa consegue absorver a situação e não fica com nenhum resquício. E essa pessoa ela vai crescer com isso. Este é o objetivo da resiliência. De onde é que surge? Como que a gente pode entender a resiliência? A resiliência a gente pode entender como uma imunidade psicológica. Assim como o nosso corpo possui um mecanismo que produz imunidade, por exemplo, né, a vacina que nós estamos tomando agora, ela vai num primeiro momento, ela não acaba com o vírus. Ela apenas nos torna imune ao vírus. Então, ela vai produzir anticorpos no nosso organismo para quando este vírus, porventura,
né, ingressar no nosso organismo, vão atacar esse vírus e não vai deixar ele se potencializar. Então a gente não acaba, né, pela a vacina, né, do Covid, a gente não vai ter falta de ar, os sintomas serão mais brandos, então nós já estamos imunizados, né, fisicamente, fisiologicamente, biologicamente, diante desse vírus. Então nós também podemos desenvolver uma imunidade psicológica também. E quanto mais imunes psicologicamente nós ficamos, mais resiliente nós somos. Mais recursos e forças nós vamos encontrar para superar determinadas situações complicadas na nossa vida. Então, por exemplo, a gente sabe, né, como eu falei no início, que é natural a gente passar por situações complicadas na vida, porque a gente não consegue controlar o comportamento do outro, a gente não consegue controlar a fidelidade do outro, a gente não consegue controlar 100%, por exemplo, eu não vou ter nenhuma doença grave, eu não vou perder nenhum ente querido. Não. A gente não consegue controlar esse ponto. Algumas coisas vão acontecer e podem acontecer sem o nosso consentimento. A pandemia é um exemplo. Ninguém pediu pandemia, mas a pandemia apareceu. E aí, né, como diz o gaúcho, pegou muita gente sem calça, né? E agora o que eu faço? Tirou da zona de conforto, a pessoa estava num ritmo e teve que sair daquele ritmo, né? Uns perderam o emprego, outros, infelizmente, né, perderam algum ente querido, outros adoeceram e às vezes guardam algumas sequelas da doença. Enfim, várias coisas foram acontecendo, né? Vamos dizer assim, fazendo uma brincadeira aqui, né? Deus foi sacana, né? Mandou um combo para nós, mandou uma pandemia com um combo, veio um monte de coisa junto, né? E a gente tenta escapar para um lado e é um desafio para o outro. Então, a vida, infelizmente, né? Ela faz assim às vezes com a gente, ela nos coloca em situações, né? Saindo da brincadeira agora, porque a situação é séria, ela nos coloca em situações que muitas vezes a gente não vai ter escolha. A gente só tem que aprender a lidar com este momento. Então, qual seria o objetivo da vida de nos colocar em situações desafiadoras que, num primeiro momento, parece que supera nossas forças? E que a gente não pode apertar um botãozinho e dizer, olha, eu quero diferente, né? Programa aqui a vida para a vida ser do jeitinho que tu quer. Não, não vai ser. Muitas coisas não vão ser. Eu costumo dizer que o único controle legítimo que nós temos na vida é sobre nós mesmos. Nós temos muito controle sobre a gente se a gente treina esse controle. Na medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai sabendo por que a gente age da forma que age, por que alguns comportamentos nos perturbam tanto, por que algumas situações do dia a dia nos incomodam tanto. E a partir deste momento que a gente sabe por que a gente é da forma que a gente é, a gente começa a entrar numa segunda exigência, que é ter domínio, né, e gestão do nosso comportamento. Porque não basta a gente saber por que a gente age de tal forma ou sofre por determinadas situações, se a gente não começar a mudar ou refletir e tentar encarar as coisas de uma forma diferente. E isso é autogestão dos próprios sentimentos, das próprias emoções. E claro, a gente tem que ter autodisciplina, porque não é um estalar de dedos. Toda mudança ela é lenta, é num passo a passo. Hoje eu consegui ter mais controle, amanhã eu já reincido, eu já ajo diferente. Mas o importante é eu pensar, calma, eu sei por que eu agi assim, da próxima vez eu vou tentar de novo. E é a partir daí que a gente começa a nos reformar intimamente. É a partir daí que a gente começa a mudar os nossos comportamentos e encarar as coisas de uma forma diferente. Então a vida faz isso com a gente justamente para nos produzir imunidade. Olha só que interessante. A vida ela está nos vacinando todos os dias quase. Mas a gente não percebe. Ela vem... É muito legal, vocês... Pensa comigo, ó.
ela traz, vamos pensar assim, ela traz o vírus, mas ela traz a vacina ao mesmo tempo. Ela traz os problemas, mas ela traz a imunização. Então, quando a gente se coloca em situações angustiantes, complicadas, que a gente não pode ter 100% de controle, a vida está nos convidando para a gente desenvolver mais tolerância. Se a gente não tem um desafio à nossa paciência, nós não desenvolvemos tolerância. A gente fica sempre na zoninha de conforto. A gente desenvolve a própria paciência, a criatividade, como nós temos que ser criativos agora nesse período de pandemia, né? A prudência, aprender a respirar um pouco diante da impulsividade, a empatia, saber que não é só eu que estou nesse mundo aqui, nesse barco, né? Tem outras pessoas junto comigo e que essas pessoas estão passando por esse desafio. Então, isso também me ajuda a ter empatia diante dos outros. Então, são estes desafios da vida que vai me produzindo essas imunidades, né? Estas virtudes, que é a tolerância, a paciência, a criatividade, a ponderação, né? As virtudes que vão me tornar uma pessoa mais resistente a um outro impacto da vida semelhante a este. Né? Vamos bater na madeira aqui, ó. Mas se mais lá para frente surgir uma pandemia que a gente tem que ficar mais um ano parado, a gente vai ter uma certa preparação já. Não foi a primeira vez. Eu já sei mais ou menos como é. Né? Eu já tenho, por exemplo, um hábito de usar máscara, eu já desenvolvi um hábito de usar gel, eu já desenvolvi um hábito emocional, uma habilidade emocional, talvez, de conseguir viver um pouco mais longe dos meus entes queridos por algum tempo. Enfim, então tudo que surge na vida que nos impacta emocionalmente, psicologicamente, ela vem com o propósito de nos tornar mais fortes, de nos produzir imunidade. E isso vai fazer com que a gente amadureça emocionalmente, nos torna mais inteligentes emocionalmente, vai nos amadurecer psicologicamente, vai nos amadurecer espiritualmente. Né? Não sei se vocês perceberam, mas algo que me chamou muita atenção nessa pandemia foi a atriz Cláudia Raia vir a público, bem no meio da pandemia, no ano passado, assim, que o pessoal estava bem perdido, assim, apavorado. E ela vem a público nas redes sociais pedir para que a população fizesse uma oração coletiva. Que todos pudessem fazer uma oração coletiva num determinado horário. E aí eu pensei comigo, olha só, quando não tinha pandemia, não tinha gente indo para a rede social para promover orações coletivas. E agora tem. Né? Nunca se viu falar tanto em fé, em Jesus, em né, Deus é que sabe, entregamos nas mãos de Deus. Então, essa pandemia também aproximou muitas pessoas da espiritualidade, da fé. Então, isso é um certo amadurecimento. Provavelmente muitas pessoas hoje conhecem a doutrina espírita, talvez impulsionado pela angústia que sentiram na pandemia. Ou para a católica, ou para a evangélica, enfim. Mas muitos hoje podem, né, entrar em contato com o cristianismo, né, com os ensinamentos do Cristo, por causa dessa dor, por causa dessas angústias. E hoje talvez elas tenham um olhar diferenciado, um pouco mais acolhedor diante da vida, né, não tão vitimista. Então, é importante a gente entender que a resiliência a gente vai adquirindo segundo as experiências que pelas quais a gente vai passando. E a gente sabe que a gente pensa assim, poxa, como é que a pessoa com, sei lá, uma menina de 13 anos passa por uma situação muito, sei lá, por um espancamento dentro de casa, conflito familiar, alcoolismo dos pais, uma coisa muito pesada. E essa menina, de repente, ela não perde o foco dos estudos, ela não perde o foco da fé, ela consegue se desenvolver, ter uma família saudável, não reproduzir. E daí a gente fica pensando,
Como que ela conseguiu isso? Uma menina com 12, 13 anos, né, ali que está, né, bem no período da aborrecência, né? Como é que ela conseguiu administrar tudo isso? A gente sabe, né, que essa resiliência, essa imunidade psicológica a gente vem adquirindo ao longo das existências. A gente traz de outras vidas. Há muito tempo a gente vem promovendo essa resiliência. Nesta vida, nós estamos desenvolvendo também esse poder de enfrentamento, que é a resiliência para outras vidas. Jesus foi um exemplo clássico de resiliência, que depois eu vou falar mais tarde aqui. Então, assim, ó, tem uma frase de Leon Denis, tá, que eu trouxe aqui, né? Aproveitar, deixa dele, né? Que ele fala assim, ó, se nas horas de provação soubéssemos observar o trabalho interno e a ação misteriosa da dor em nós, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Educação do espírito, aperfeiçoamento do espírito, a dor que nos forja, que nos molda, que nos aprimora, que tem a ver com a resiliência. Essa imunidade que nós vamos adquirindo. E daí, né, eu trago aqui uma frase que eu sempre gosto de citar ela de Jesus, que ele fala lá, né, bem-aventurados os aflitos. Como assim bem-aventurados os aflitos? Coitado dos aflitos, o pensamento que vem na mente. Coitado dessas pessoas que sofrem. Mas o que ele quis dizer com isso? Que é justamente no período de aflição e de angústia que a gente se coloca diante da gente. Porque enquanto as coisas estão legais, enquanto a gente está bem, o nosso foco é só para o exterior. Porque aqui a gente quer aproveitar os momentos. E esse momento de reclusão, de autorreflexão, de introspecção, é mais difícil de acontecer. E a gente entra no automatismo da euforia por tudo estar bem, e a gente vai meio que se afastando da gente mesmo. Então, a aflição, ela nos coloca diante da gente. É o momento que a gente vai pensar sobre a gente. Às vezes acompanhado de culpa, tudo bem, mas é um momento em que a gente avalia os próprios comportamentos. Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Por que eu estou passando por isso? Se é castigo, se não é castigo? Eu começo a me encontrar nesse todo. Eu realmente me torno um ser individual. Eu entro em contato com o meu eu, porque eu tenho um impulsionador, que é a dor, que é a aflição. Ela me puxa em relação a mim. E aí eu paro para pensar. Então, quando Jesus disse isso, ele estava falando que tu está num momento importante. Né? Tu está num momento super importante. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O que a gente pode entender por consolo? Né? Olhando essa frase para um outro ângulo. O amadurecimento espiritual, emocional, o amadurecimento psicológico, desenvolver as virtudes. Isso é um consolo. Né? Isso vai te dar um bem-estar. Isso vai fazer tu ter um entendimento melhor da dor e do sofrimento. Tá bem? Mas o que é o sofrimento? Eu acho importante eu trazer aqui para vocês o sofrimento, porque nós estamos nesse período pelo qual a gente passa e por tantos outros momentos da vida, o maior empecilho, o maior obstáculo é o sofrimento. Nós não sabemos sofrer. Muitos de nós não sabem sofrer. Por quê? Porque é natural do ser humano querer sempre estar bem. Não desconfortar. Eu quero sempre estar confortado. Quando eu entro num processo de sofrimento, eu desconforto. E aí eu saí disso, de qualquer forma. E muitas pessoas correm para o medicamento,
para Rivotril, para fluoxetina, enfim, recursos para essa situação de uma vez, porque não consegue lidar com o desconforto. Então, por exemplo, alguém diz assim, a dor é obrigatório, o sofrimento depende de forma. Para mim, o sofrimento ele sempre será uma consequência da dor. Por quê? A dor ela vai ser um alarme, um aviso de que algo não está bem. Ok, algo está se encaminhando de uma forma enviesada. Então a dor vem como um alerta, presta atenção. O sofrimento ele serve para a gente unir forças para buscarmos cessar a causa da dor. O objetivo do sofrimento é recursos para essa cessar. Então, se eu comecei a ter dor nas costas, Diógenes, presta atenção, o que tu anda fazendo? Tu anda fazendo exercício sem aquecer, tu anda carregando muito peso, alguma coisa está acontecendo, tu não anda caminhando, tu não anda se exercitando, e isso vai me gerar um desconforto, isso vai me gerar, por exemplo, a privação de algumas coisas, e isso é sofrer. Eu entro num processo de sofrimento e o que eu faço? Eu vou ter que dar jeito. Eu vou ter que ir no médico, eu vou ter que ver o que está acontecendo para eu cessar as causas dessa dor. Então, o sofrimento nos impulsiona para a resolução daquilo que está me levando ao processo de dor. No entanto, tem uns que mal sofrem, e a gente tem lá no Evangelho, né? O mal sofrer e o bem sofrer. Tem uns que mal sofrem e tem outros que bem sofrem. Quem consegue entender o objetivo do sofrimento e aceita o sofrimento, entende qual é o objetivo dele, essa pessoa vai ganhar com isso. Ela tende a amadurecer mais rápido. No entanto, quando a gente mal sofre, é quando a gente se revolta. É quando a gente não aceita. É quando entramos num processo de vitimismo, né? Deus não existe, está sendo injusto comigo, por que eu estou passando por isso? Tantas pessoas mais ruins que eu estão aí, e eu que sou uma pessoa que ajudo tanta gente, que sou uma pessoa boa, que não desejo mal para ninguém, por que eu estou passando por isso? É um mal sofrer. Jesus bem sofreu, né? Ainda que nos diga que Jesus se desmaterializava quando passava para aqueles flagelos, aí seria sacana, né? Não, Jesus sentiu, ele sofreu a dor, só que Jesus bem sofreu, ele passou pela dor, mas ele bem sofreu, por quê? Porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito junto com ele muito forte, que era trazer o amor aqui para nós e reverter aquele raciocínio que tínhamos que combater o mal com o mal. Então ele pagou um preço e ele estava disposto a pagar esse preço para plantar aqui na terra a lei do amor ao próximo, combater o mal com o bem. Então Jesus é um exemplo muito grande de resiliência. Ele tinha um poder muito grande diante do sofrimento, né? Então ele só passou pelo período e Jesus cresceu com esse momento que ele veio aqui. Claro, Jesus evolui até hoje. A evolução é infinita, a gente está sempre evoluindo. Jesus tinha uma certa evolução antes de reencarnar aqui e teve uma outra depois que voltou. De missão cumprida, pela experiência que passou, pelo legado que deixou. Tá? Pessoal, qualquer pergunta, por favor, entrem e façam. Estão me escutando? Sim, estamos te ouvindo. Bom. Perfeito. Bom, agora eu queria fazer uma ligação aqui, ó, da resiliência com a felicidade. Tá? Tem muito a ver. A resiliência com a felicidade.
vários pensadores trazem uma opinião sobre felicidade, né? E o que a gente pode pensar sobre felicidade? Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, o que te faz feliz? Pensem aí, não precisa dizer. Mas o que me faz feliz? Eu sou uma pessoa feliz? Provavelmente muitos diriam assim: eu sou feliz, Diógenes, porque meus filhos têm muita saúde. Graças a Deus, meus filhos têm saúde. Eu sou feliz porque eu tenho os meus pais junto comigo. Eu sou feliz porque eu tenho saúde. Não estou doente. Eu sou feliz porque eu tenho o emprego que eu sempre quis ter. Me dou bem com os meus colegas, aquele ambiente do trabalho me ajuda. Eu sou feliz por isso. Só que é o seguinte, quando a gente entende isso como motivo da nossa felicidade, a gente está colocando a nossa felicidade fora do nosso controle. Olha só, a felicidade está sempre diante do nosso controle. Os caminhos para a felicidade sempre dependem de nós. A felicidade é uma condição íntima do espírito. A gente nunca pode debruçar a nossa felicidade em coisas que a gente não controla, porque daí ela foge do nosso controle. Então, quando eu digo que eu só sou feliz porque eu tenho ainda os meus pais, e quando os meus pais se forem, eles vão levar a minha felicidade junto? Então quer dizer que a minha felicidade está subordinada aos meus pais? A minha felicidade está subordinada à saúde dos meus filhos, que eu não tenho 100% de controle? Né? Está subordinada à minha saúde, que eu também não tenho 100% de controle? A minha empresa, que a qualquer momento pode acontecer uma crise na economia, alguma coisa, e de repente teu chefe chega e diz para ti: olha, estamos te mandando embora por isso, por isso, por isso. Vai embora também a tua felicidade? Então é importante que a gente entenda que a felicidade não está nas coisas, mas em como eu vivo diante dessas coisas. Se os meus pais falecerem e eu não tiver mais eles, como que eu vou lidar com a falta dos meus pais? Aí entra o meu estado de felicidade, que tem a ver com a minha resiliência. Quando os meus filhos adoecerem, como que eu vou ficar diante dessa situação? Da onde eu vou tirar forças? Como que eu vou lidar com eles? Quando eu perco o emprego, o que eu faço agora? Para onde é que eu vou? Quais os recursos que eu tenho para lidar com esse impacto da vida que eu não tenho 100% de controle? É isso. Então, quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu tenho, né, um poder maior de aceitação e de compreensão e de tolerância sobre as coisas que eu não controlo, quando a situação acontece, eu tendo a sofrer menos, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu posso, sim, chorar, sofrer, eu posso entrar num processo de aflição, né? Como Joana de Ângeles diz, sentir culpa faz parte, o problema é ficar na culpa. Logo, você tem que transformar a culpa em responsabilidade. A culpa faz a gente mergulhar dentro da gente e cavocar lá e tentar entender o que está acontecendo. Mas se a gente mergulhar e não sair mais, a gente morre afogado. A gente tem que emergir e dizer, bom, e agora? O que eu faço com isso? Erguer a cabeça e tentar ver o que a gente faz. Então, a felicidade, ela está junto com a gente, ela é uma condição do espírito. E a gente não pode depositar nossa felicidade em coisas que a gente não controla. E tem muito a ver com a resiliência. Bom,
Mas o que eu faço, então, para eu desenvolver resiliência? Qual seria aí a dica, né? Tá, Diógenes, eu percebo aí que eu não sou tão resiliente para algumas coisas. Mas o que eu faço para eu poder desenvolver essa resiliência? Para eu conseguir ir me imunizando, né? Me vacinar algumas vezes. Primeiro, é sempre importante a gente desenvolver a aceitação. A aceitação daquilo que acontece com a gente. E não se revoltar. E entender que Deus não joga dados. Deus não está lá em cima com 2 dadinhos, joga no chão, se cair 6, eu vou ferrar a vida do Diógenes. Se cair 4, eu vou tirar o emprego dele. Se cair 3, vai ser da Ângela, eu vou tirar lá o emprego da Ângela. Assim, aleatório. Né? Deus não funciona assim. Tudo tem um porquê, tem um objetivo, e nós jamais, detalhe, jamais estamos desamparados. Jamais. Podemos estar na nossa crença, mas na realidade, não. Então, a aceitação é o primeiro passo. Aceitar aquele desconforto, aquele sofrimento, aquele mal-estar, aceitar aqueles sentimentos, muitas vezes de mágoa, até mesmo sentimento de vingança, por que não? Vem aquele sentimento, porém, eu tenho que sentar e refletir sobre ele. E nem sempre entrar num processo de obediência. Nós temos recursos cerebrais para a gente administrar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Imagine um cachorro. O que faz um cachorro quando fica com raiva? Ele morde. Ele não tem outra saída a não ser morder. O cachorro não sabe fazer diferente a não ser obedecer à sua emoção raiva. Porque ele age por instinto, por automatismo instintual. Um cachorro há 2.000 anos atrás tinha a mesma reação diante da raiva como tem um cachorro hoje. Nunca mudou. Nós, seres humanos, não. Nós, seres humanos, nós temos uma região no cérebro do nosso encéfalo chamada neocórtex, que é um novo cérebro, é uma parte mais evoluída, e nós temos um pré-frontal, que é uma região do cérebro mais à frente, que nos ajuda a refletir, observar, analisar, ponderar, ter bom senso, para que a gente decida sobre o nosso comportamento diante da emoção. Então, quando eu sinto raiva de alguém, eu posso até cerrar os punhos. Agora, se eu vou agredir a pessoa ou não, vai entrar o meu pré-frontal aqui. A razão em cima da emoção. Então, quando a gente aprende a desenvolver isso, nós temos muito mais poder diante dos nossos sentimentos, diante das nossas emoções. Logo, desenvolvendo mais poder de resiliência, de resolução dos nossos problemas, sem sofrer tanto, resolvendo com maestria. O segundo passo, o segundo elemento para a gente produzir resiliência é a fé. A fé. O que é a fé? Vamos entender assim, ó. Antes da gente reencarnar, a gente teve uma conversa, uma prosinha lá com o nosso guia espiritual. A gente sentou, Diógenes, vamos conversar aqui, que agora, né, o teu processo reencarnatório está se aproximando. Nós já conversamos sobre as tuas vidas pregressas. Tu sabe qual é o caminho que tu tem que seguir, o que tu tem que resolver lá, quais são os impulsos emocionais e psicológicos que tu tem que controlar, né? Então, vamos conversar e vamos fazer um acordo aqui. Quando tu reencarnar lá na Terra, a grande maioria das coisas que acontecerem lá vão acontecer sem o teu consentimento.
De repente, tu pode perder alguém que tu ama muito em questão de minutos. E tu vai ter que lidar com isso. Alguém, de repente, pode te trair. Alguém que tu confia muito, de repente, te meteu uma rasteira lá. E tu vai ter que lidar com essa frustração. Tu não tem todo esse controle. Tá, mas parei um pouquinho. Tu tá me colocando numa imensa armadilha. Como que eu vou ser feliz num mundo desses? Bom, aí, nosso guia diz, olha, vamos fazer assim. 50% para cada um. Tu foca no que tu pode controlar, que é tu mesmo. Foca no que tu pode controlar, te aprimora nisso e o resto deixa comigo. Eu só vou exigir uma coisa de ti para que eu cumpra os meus 50%. Que tu seja honesto, que tu sempre haja de boa intenção, que tu pense no próximo, que tu cumpra o teu papel como filho de Deus, né? Que tu possa agir de acordo com os preceitos de Cristo. Se tu cumprir com o teu papel, tem muitas coisas que eu sei que tu não vai conseguir controlar. Deixa comigo. Entra em contato comigo. Eu vou estar sempre te ouvindo. Eu vou ser o teu orientador. Sempre que tu vê que a coisa está fugindo do teu controle, que está complicado, fecha os teus olhos e vem conversar comigo. Diz para mim que a coisa não está legal, que tu precisa do meu auxílio. E deixa comigo. 50% meu, 50% teu. E isso é uma questão de justiça por parte de Deus, porque seria muito sacana Deus nos colocar diante de tantas coisas que a gente não controla e exigir que a gente controle. Não. Então, a gente pode começar a pensar em fé por esse ângulo. A fé é confiança, confiar que tem um plano espiritual que zela por nós, que nós temos um guia espiritual que está ali junto com a gente, que tem um vínculo de amor com a gente, mas ele não pode intervir no nosso livre-arbítrio. Ele não pode intervir. Se eu não cumprir com aquela parte, com aquelas cláusulas que ele me disse, e eu começar a levar uma vida mais mundana, se eu começar a chutar o pau da barraca, for preguiçoso para várias coisas, o que ele vai fazer? Bom, arque com as consequências. É como eu estar num asfalto onde a via é 80 km por hora e eu estou a 80 km por hora. O meu guia espiritual está sentadinho do meu lado. Olha, Diógenes, qualquer imprevisto que surgir aí, eu estou contigo. Se eu vou a 100 km por hora, a 120 km por hora, o que ele faz? Bom, dá licença, daqui para frente tu vai sozinho, porque eu não compactuo com isso. Fica por tua conta e risco. Ele não pode intervir nas nossas decisões. Quer andar 120, anda, mas tu tem que entender as consequências disso. Então, quando a gente passa a entender que nós temos esses recursos para nos auxiliar, são ferramentas que nós utilizamos para a gente conseguir ter um poder maior de enfrentamento diante das aflições. E isso nos produz resiliência. Isso nos produz imunidade psíquica, imunidade emocional, imunidade espiritual. E nós sofremos menos o impacto. Nós tendemos a sofrer menos aquela situação. E o terceiro é a gestão mental. O que é gestão mental? É começar a prestar atenção no que a gente pensa. Começar a avaliar os meus pensamentos. E entender que a maioria dos meus pensamentos, eles são automáticos. Eles vêm de primeira. E esses pensamentos automáticos, eles estão a serviço dos nossos medos,
das nossas crenças sobre mundo, sobre vida, sobre futuro, sobre as outras pessoas. Está em função da educação que a gente recebeu dos nossos pais. Está em função de inúmeras interpretações que nós fizemos de todo o contexto de vida que nós temos até hoje, e diante de uma determinada situação, diante de uma coisa que alguém me fala que eu não gosto, vai me vir um pensamento automático na mente. Não aceita. Revida. Quem ela pensa que ela é? Porém, se eu não tenho gestão mental, se eu não sei avaliar os meus pensamentos, eu automaticamente assumo um comportamento. E depois eu posso me arrepender. Meu Deus, como eu fui impulsivo, por que eu falei tudo isso para ela aquele dia e agora tenho que pedir desculpa? Aí bate o orgulho, né? Eu não consigo controlar meus impulsos. Falta de gestão mental. Por que as obsessões pegam algumas pessoas? Porque os espíritos eles são muito espertos, eles conhecem as nossas crenças. Se eu tenho uma crença limitante de inferioridade, ele começa a alimentar essa minha crença, produzindo pensamentos na minha mente de que eu não valho nada mesmo, de que a vida é difícil, que ninguém gosta de mim. E esses pensamentos vêm na minha tela mental e eu não consigo separar. Eu acho que é verdadeiro mesmo. Eu acredito. E assim eu vou decaindo, entristecendo. A minha autoestima vai caindo. Porque eu não consigo entender que tipo de pensamento é meu ou um pensamento que está sendo potencializado por uma obsessão. Por um espírito que está querendo ver o meu mal, ou brincar comigo, me zoar, e ele fica me sugestionando, e eu não consigo entender os pensamentos que eu estou tendo, eu acredito muito neles. Então, é uma técnica muito importante quando a gente começa a questionar os próprios pensamentos, principalmente aqueles que vêm de imediato. Respira um pouco, que pode ser uma armadilha. Tá bem? E tem uma técnica bem interessante que vocês podem fazer. Eu até passo para os meus pacientes essa técnica, principalmente para quem está em tratamento para depressão. Talvez você já tenha ouvido falar que é a técnica das 3 bênçãos. A técnica das 3 bênçãos. Como nós temos um cérebro que ele ainda tem um software muito atrasadinho ainda, né? Está muito preso ainda aos primatas lá, os nossos ancestrais, onde a gente ficava 24 horas só esperando o perigo. Então nós tínhamos um cérebro muito hipervigilante e sempre focando muito mais no problema do que na solução, muito mais em coisas ruins do que em coisas boas. Por isso que a gente passa um dia inteiro tendo coisas boas e quando chega no fim do dia alguém arranha o teu carro, acabou o teu dia. Tu teve uma promoção na empresa, tu ganhou o presente de alguém te deu um abraço muito apertado, mas isso tudo vai por terra só porque tu arranhou o teu carro um pouco ali no portão, ou porque alguém te falou uma coisa que tu não gostou. O teu foco vai ir para o problema, vai para aquilo que é ruim. Então a nossa mente ela tende a trabalhar assim para uma herança milenar. Só que nós podemos treinar a nossa mente a focar na solução e não no problema. A técnica das 3 bênçãos funciona assim. Tu vai treinar o teu cérebro a focar em coisas boas. Treinar o teu cérebro a focar naquilo que é bom. Nós não enxergamos coisas boas no nosso dia porque nós não temos o cérebro treinado para isso. Ele foi treinado para ver mais coisas ruins, porque é o que ameaça a nossa sobrevivência, é o que ameaça a nossa existência. Então, se a gente parar para pensar, a gente vive mais se defendendo do que vivendo. Parece que a gente vive mais buscando não sofrer do que usufruindo de coisas boas que tem na vida. No bom sentido, né? Então, assim, a técnica das 3 bênçãos. Vocês vão lá, compram um caderninho pequenininho, e quando chegar de noite, vocês abrem aquele caderninho e escrevam 3 coisas boas que vocês viram naquele dia. Uma amiga minha no serviço foi buscar um café para ela e trouxe um para mim.
e eu nem pedi. Coloca ali e escreve por que isso aconteceu. Ah, talvez porque ela gosta de mim. Talvez porque a empresa que a gente trabalha é uma empresa legal. As energias estão boas lá. Você justificou. Ah, eu tava no trânsito, um carro me deu passagem. Aí tu vai lá e justifica. Por quê? Porque existem pessoas cordiais no trânsito. Existem pessoas boas e cavalheiras que cruzam nossos dias. Aí você vai lá e busca outra. Todos os dias, no fim do dia, você faz, né, volta no dia e tenta identificar 3 coisas boas. Por mais simples que seja, 3 coisas boas vocês vão lá e escrevem nesse caderninho. Façam isso durante um mês. Um mês. Não precisa ser só 3, no mínimo 3. Meus pacientes costumam dizer assim, Diógenes, como é difícil conseguir 3 coisas boas num dia. No início. Lá pelo 10º dia, elas já estão colocando 6, 8. Você vai treinando o teu cérebro para enxergar coisas positivas. Porque tu já começa a trabalhar o teu dia já lembrando que tem a técnica, daí tu fica mais atento em coisas boas que acontecem. Ó, isso aí eu vou escrever no meu livrinho. Dá para entender? Então, essa é uma técnica interessante para a gente gerir os nossos pensamentos, o nosso foco. Voltar para coisas boas. E para encerrar, pessoal, eu quero falar aqui de 2 exemplos bem rápidos de 2 pessoas que talvez vocês conheçam, que trouxe exemplos clássicos de resiliência, que é a Andréa Salgado, aquela moça que em 2004, eu acho, perdeu as 2 pernas por causa de um jet ski. E ela, hoje, ela vive uma vida super normal. Ela não se abalou. Inclusive, foi ela que deu força para o marido e para o filho, diante da situação. E ela conseguiu reverter o quadro. Aquilo não abalou ela. E o que ela alega? A família e a fé. Porque ela entende que ela não perdeu as pernas porque Deus estava jogando dados com ela. Existe um motivo para aquilo ali. E ela só precisa descobrir qual. Aquele BBB Fernando Fernandes, que era modelo, saiu do Big Brother, depois perdeu as 2 pernas, não, ficou tetraplégico, um acidente. E hoje ele dá entrevistas em vários canais de pessoas que trabalham com coach. Ele vai na televisão, ele foi campeão de um esporte, não estou lembrado qual, mas ele foi campeão, ele continuou com o esporte dele e o foco dele foi o esporte. Então, olha como essas pessoas foram resilientes na vida delas, porque elas souberam lidar com a sua parte mental, elas aceitaram a situação e não se revoltaram, e só procuraram entender qual era o propósito daquilo. O que eu posso ganhar com isso? Foco na solução. E não o que eu estou perdendo com isso, que é foco no problema. Olha o foco da mente. Provavelmente essas pessoas trazem isso de outras vidas. Provavelmente, mas também pode ter desenvolvido isso nesta vida, mas só para vocês entenderem. E tem uma frase de Joana de Ângeles, encerrando agora, que eu quero ler aqui para vocês. Já passou 1 hora aí, né? Eu sempre falando demais. Olha só. Do livro O Despertar do Espírito. Resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo, o espírito, na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais tem um porquê da sua existência, tornando-se mais fácil. Estou falando aqui, ela está falando aqui, mais precisamente, de fé e aceitação.
É isso que nos torna resilientes e mais imunes a determinadas coisas na vida que nem sempre será uma escolha nossa passar por ela ou não. É isso, pessoal. Em princípio é isso. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender aqui, né, enquanto eu falava. Não sei se vocês entenderam, o que vocês guardaram. Se vocês tiverem alguma dúvida e se houver tempo, fico à disposição. Tá bem? Tá bem. Muito obrigado. Muito obrigada, então, nosso querido irmão Diógenes, pela belíssima doutrinária que fez na tarde de hoje. Muito obrigada. A gente estava precisando bastante disso, né? Falar sobre resiliência. E eu gostaria